Glória a Deus, aleluia. Boa noite, pastor Itapetininga. Boa noite. Aleluia. Eita glória. Queridos, é uma honra para mim estar aqui mais uma noite servindo aos irmãos com a palavra do Senhor. Amém? Vocês estão preparados para ouvir aquilo que Deus quer falar no seu coração? Amém? Eu tenho certeza de que o Senhor tem algo especial para falar direto ao seu coração. Amém? Você abre o seu coração? Permita abrir o seu coração para que a boa semente da palavra do Senhor germine no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos que eu quero orar com você. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor Jesus, que é a boa semente. E eu declaro em nome de Jesus que essa semente, Pai, frutificará nessa noite aqui. E ela frutificará, ó Pai, a 30, 50 e até a 100 por 1 aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro corações abertos, declaro mentes abertas para compreender aquilo que o Senhor quer falar, ó Deus, para cada um dos meus irmãos que estão aqui, assim como o Senhor ministrou ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos iniciar uma série de mensagens que, meu Deus, vai ser demais. Amém? Vai ser demais. Essa série de mensagens que tem por título Entendendo a Vontade de Deus. Essa série de mensagens, ela já foi ministrada em outubro de 2024. Ela foi ministrada pelo nosso pastor Mateus, mas que nós vimos, o pastor Mateus viu a necessidade de compartilharmos novamente essa série de mensagens, porque ela traz verdades a respeito de como nós vamos entender a vontade de Deus para nós. E como o que nós vamos, como todos nós queremos entender a vontade de Deus, todos nós queremos saber. Por exemplo, os jovens aqui, solteiros, você quer saber com quem você vai casar, ou não é? Os jovens querem saber, o menino quer saber com qual menina vai casar. A menina quer saber com qual menino ela vai casar, com qual homem ela vai casar, ou não é? Os jovens aqui querem saber, ou todos, qual faculdade vai fazer, qual curso vai cursar. Todos, existem pessoas que querem descobrir se eu continuo morando de aluguel ou eu vou procurar uma casa própria para eu comprar. Será que esse lugar, será que Itapetininga é o lugar que o Senhor preparou para mim? Eu tenho certeza no meu coração que é, porque Deus falou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus falou no nosso coração enquanto nós estávamos lá em Paranapanema. Vai para aquele lugar. E Itapetininga foi o lugar e o Senhor confirmou no nosso coração. E hoje nós estamos aqui servindo a igreja do Senhor, nesse lugar maravilhoso, poderoso, cheio de pessoas que querem descobrir qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Glória a Deus, é desse jeito. Então, queridos, parte desse interesse nasce de uma ansiedade das pessoas com relação ao amanhã. As pessoas não querem errar. Ninguém quer errar a pessoa com que vai casar. Ninguém quer errar. Então, parte disso nasce de uma ansiedade no que diz respeito ao futuro. Mas também, parte disso também nasce de algo genuíno dentro do coração. Dentro do nosso coração. Pessoas que querem realmente agradar a Deus. Que não querem errar o alvo. Que não querem viver distantes da vontade do Senhor. E isso é justo, porque a palavra do Senhor nos ensina a buscar, a compreender a vontade do Senhor. Então, nessa série, nós vamos construir um raciocínio
de acordo com a palavra de Deus, passo a passo, para nós compreendermos qual é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje, então, na primeira série de mensagens, nós vamos ver a respeito de como começar bem. Nós vamos dar o primeiro passo, começando bem. Na segunda mensagem, nós vamos falar a respeito de verdades e vontades de Deus que já estão explícitas na palavra. Na terceira mensagem, nós vamos ver a respeito de formas perigosas de interpretar e tentar descobrir a vontade de Deus. E que na maioria das vezes isso só traz ansiedade para nós. Então existem formas perigosas de interpretar a vontade de Deus para cada um de nós. Na quarta mensagem, nós vamos ver a respeito de maneiras bíblicas de tomar decisões, segundo a vontade de Deus. E por fim, então, nós vamos encerrar essa série de mensagens com o fechamento dessa série de como viver a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Para basear a mensagem de hoje, nós vamos para o texto de Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao 21. Efésios 5, de 15 a 21. E a palavra de Deus diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Paulo, o contexto dessa parte, Paulo estava tratando com a igreja de Éfeso de coisas comuns do cotidiano dos irmãos. Paulo estava tratando, estava falando a respeito do tratamento de um pai com o filho. Paulo estava falando a respeito do tratamento de marido e mulher, de relacionamento entre patrão e empregado. Aqui nós vamos ver, se você for pegar, você vai ver Paulo falando a respeito de servo e de senhor, ou seja, patrão e empregado. Então, Paulo estava falando de coisas simples, do cotidiano. E em meio a isso tudo, Paulo vai falar, olha, é necessário procurar compreender a vontade do Senhor. E a vontade de Deus não é um mistério distante, ela se revela na forma simples de como vivemos o nosso dia a dia. Amém? E desse texto, nós tiramos alguns pontos que nós vamos conversar hoje aqui. O primeiro deles é, Paulo vem nos alertando, dizendo assim, olha, prestem atenção. Nós precisamos prestar atenção à nossa forma como estamos vivendo. Você não pode deixar a vida passar diante dos seus olhos sem prestar atenção. Então, Paulo está falando, olha, preste atenção ao modo com que você está vivendo. Tenha atenção. Preste atenção da maneira com que você está levando a sua vida. Não deixe as coisas acontecerem sem você ficar atento àquilo que você está vivendo, à forma com que você está vivendo. É como se existem pessoas que vão tirar, nós estamos quase no final do mês de agosto. E existem pessoas que vão tirar o extrato do banco só no final do mês e daí descobrem, meu Deus, eu gastei tudo isso no iFood? E só vai descobrir que gastou tudo aquilo lá, em comida fora de casa, em lanche, em pizza, enfim, em coisas fora da casa, depois que tira o extrato.
depois que o dinheiro já foi, depois que já gastou. Paulo está falando, olha, presta atenção, não tire um extrato da sua vida quando for tarde demais. Presta atenção ao modo com que você está vivendo. Outro ponto que Paulo vem nos falar é a respeito de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Nós precisamos entender a vontade de Deus de tal maneira que para que quando as oportunidades aparecerem, você esteja preparado para tomar sua decisão. Por quê? Porque as decisões, as oportunidades, elas passam. Elas vêm e vão. E Paulo está falando, olha, esteja preparado para você tomar decisão. Se as oportunidades estão passando e você não está preparado, as oportunidades passam. Se você não estiver preparado para tomar decisão, as coisas acontecem e você fica parado. Você fica estagnado, parado no mesmo lugar. Por falta de preparo, muitos deixam passar boas oportunidades no dia a dia. Então Paulo está falando, olha, usem de sabedoria, sejam sábios. Quem aqui se lembra em 2025 aconteceu o final do Mundial de Clubes, entre PSG e Flamengo. Vocês lembram? Os homens aí vão lembrar. O Mundial de Clubes pegou os dois campeões, PSG e Flamengo, e foram disputar para ver quem seria o campeão mundial. E nesse jogo aconteceu um empate que foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o goleiro do PSG, dos 5 pênaltis que o Flamengo bateu, ele pegou 4. E você vai pensar, será que foi intuição? Será que foi sorte que o goleiro pegou 4 pênaltis dos 5 que o Flamengo bateu? Não foi. Depois, as câmeras viram que ele tinha um papel lá, uma toalha com as possíveis batidas dos jogadores do Flamengo. Então, o jogador tal, a probabilidade dele chutar nesse canto é maior, então eu vou para lá. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o Sofonov, que é o goleiro do PSG, usou de sabedoria até para isso. Esse goleiro, ele estudou, ele tirou tempo para estudar, ele estava preparado, ele não usou somente de instinto para tomar a decisão. Eu quero que você compreenda que Paulo está falando para nós hoje, olha, vocês precisam usar de sabedoria, porque as coisas acontecem, as oportunidades passam, e se você não estiver preparado, você vai ficar no mesmo lugar sempre. Então esteja preparado, use a sabedoria para tomar decisão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, um outro ponto que Paulo vem falar para nós é a respeito da inteligência, para compreender a vontade de Deus. Paulo vem falar, não sejam insensatos. Essa palavra insensato, no grego, ela quer dizer afron. E o afron, o significado dessa palavra é sem razão, sem sentido, tolo, estúpido ou sem inteligência. O que Paulo está falando é, não sejam dessa forma, não ajam assim, mas ajam com inteligência. Se nós reformulássemos essa frase para o positivo, Paulo está falando assim, olha, sejam inteligentes para compreender a vontade do Senhor. Não sejam tolos. Usem a inteligência. O Senhor deu para cada um de nós a inteligência, então use-a a seu favor para compreender qual que é a vontade do Senhor para a sua vida. Não seja alguém que é movido por sentimentos somente. A nossa vida cristã, ela não se resume a sentimentos somente. Queridos, eu amo o momento de louvor, eu amo me entregar. Os irmãos sabem que eu grito aqui. É ou não é? Eu gosto dos arrepios, meu Deus, eu gosto disso. Só que a nossa vida cristã não se resume a isso.
Se nós resumirmos a nossa vida somente a sentimentos, meu Deus. Então, queridos, Paulo está falando, use a inteligência, né? Use a inteligência para você tomar a decisão, para você compreender qual é a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto. Paulo vai nos falar a respeito do Espírito Santo, para nós sermos cheios do Espírito. A analogia que Paulo faz aqui é a respeito da embriaguez. Paulo está falando, olha, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Paulo está falando a respeito da embriaguez, mas o que Paulo está querendo dizer não é dizer que a embriaguez é pecado. Nós já sabemos que a embriaguez é pecado, mas o que Paulo está nos alertando aqui é a respeito de nós sermos cheios do Espírito. Quando Paulo vem falar para nós nos afastarmos do vinho, da embriaguez, é porque uma pessoa que está embriagada, ela perde a noção. Ela perde a noção de espaço. Ela perde a noção moral. Né? É muito fácil você discernir uma pessoa quando ela está embriagada, é ou não é? Ela nem andar direito, ela não anda. Ela fica cambaleando para um lado, para o outro, ela perde, ela fica desorientada. Então, o que Paulo está falando é, não deixe que o vinho, que a embriaguez transtorne a sua vida, mas deixe que o Espírito Santo mude a sua forma de agir, deixe que o Espírito Santo mude a sua forma de pensar, deixe que o Espírito Santo mude a sua forma de você caminhar. Se você estava caminhando para um lado, que o Espírito Santo transtorne a sua vida e você comece a caminhar para o outro. Se você pensava dessa maneira, deixe o Espírito Santo moldar, transtornar a sua vida, a sua visão, e comece a enxergar de uma outra forma. Deixe o Espírito Santo moldar você. Amém? Glória a Deus. Algo que o Paulo fala, mais uma coisa que nós podemos extrair do texto é a respeito de comunidade. Precisamos seguir nossa vida devocional em comunidade. Nossa vida devocional precisa ser vivida uns com os outros e não isolada. Um exemplo claro disso é o que a Normeide trouxe hoje aqui, a respeito do abraço, queridos. Quando você está no momento de conexão, você que é do abraço, né? E você vai abraçar, você sente ali o afeto, o carinho do seu irmão naquele abraço. Se você se abraçar, o gesto vai acontecer, mas não vai ter a presença do seu irmão. Paulo está falando para nós que é muito importante nós vivermos em comunidade. Se nós queremos descobrir na palavra qual é a vontade de Deus para nós, é imprescindível que nós devamos viver em comunidade. Amém? Glória a Deus. E Paulo vai falar então a respeito de sujeição. Sujeitem-se uns aos outros. É uma sujeição generalizada. Ninguém competindo com ninguém, todos servindo. Eu estava pensando em algo para exemplificar isso e eu pensei na engrenagem de um relógio. Pensem comigo, imagine um relógio analógico, com várias engrenagens, e cada engrenagem é que move um ponteiro. E dentro do relógio, cada engrenagem tem um tamanho. O ponteiro que conta as horas tem uma engrenagem específica que é maior, porque ele roda mais lento. Ao passo que a engrenagem dos minutos, do ponteiro dos minutos, gira um pouco mais rápido. E o dos segundos, mais rápido ainda. Só que todos têm uma mesma finalidade, que é mostrar a hora certa. Se cada engrenagem quiser rodar na sua própria velocidade, o intuito do relógio se perde. O que Paulo está nos falando é, olha, sujeitem-se uns aos outros, ninguém é melhor do que ninguém. Na comunidade do Senhor, você não é melhor do que eu e nem muito menos eu melhor do que você.
Se eu perguntasse para você, qual ponteiro do relógio é o mais importante? Talvez você pudesse me falar que é o das horas, porque pelo menos durante um dia eu consigo ver pelo menos que horas são, né? Eu olho lá para o relógio, olho para o sol, sei lá, é umas 2 horas da tarde, eu vejo, está entre 2 e 3 aqui, deve ser umas 2h30. Né? Talvez seja a hora do relógio, o ponteiro das horas. Mas no atletismo, os 100 metros é decidido em menos de 10 segundos. Naquele momento, o ponteiro dos segundos é muito mais importante. Mas para um momento específico. Vocês entenderam, queridos? Vocês estão entendendo? O que Paulo está falando a respeito de sujeitem-se uns aos outros. Você não é melhor do que eu e nem eu melhor do que você na comunidade do Senhor. Amém? Glória a Deus. E diante disso, eu separei algumas perguntas para nós respondermos, para compreendermos qual é a vontade do Senhor. E a primeira pergunta é: eu estou prestando atenção no meu modo de viver? Eu estou prestando atenção no meu modo de viver? Qual é a sua perspectiva sobre determinadas áreas da sua vida? Queridos, todos nós temos uma perspectiva em determinadas áreas da vida. E essa perspectiva tudo está relacionado ao modo em que você foi criado, ao modo que você viveu. Você sabe, você enxerga a criação de filhos de acordo com a criação que você teve lá na sua casa. Amém? Você enxerga a relação de pai e mãe de acordo com aquilo que você teve experiência na sua casa. Então, cada um de nós tem uma perspectiva diferente da vida. Por um exemplo, imaginem só uma criança, imagine uma família que tem uma criança. E essa família, ela muda sempre, ela faz mudança. Hoje ela está numa casa, deu 6 meses, ela está na outra e a criança está lá. E deu mais 1 ano, elas mudam de casa. E deu mais 6 meses, estão em outra casa, a criança já cresceu, já não é mais criancinha, já está ali na infância, já tem uns 5, 6 anos e continua mudando. Deu mais 5 anos, mudou de casa de novo. Agora já está quase um pré-adolescente. E mudou de novo. E ao passo que no final da sua juventude, ela perdeu as contas de quantas vezes ela mudou. Então ela passou a sua vida inteira mudando de casa em casa, de casa em casa, de bairro em bairro. Irmãos, a perspectiva que essa criança vai ter quando ela crescer, ou quando ela sair da casa dos pais e for casar, em nome de Jesus, eu preciso comprar minha casa o mais rápido possível. Porque eu não aguento mais mudar, eu não quero mudar mais de casa, eu quero ter a minha casa. Então a perspectiva, a visão que essa criança teve durante toda a sua infância, durante toda a sua adolescência, é que mudar de casa para aquela menina, para aquela criança não é bom. Amém? Um outro exemplo prático é a respeito, e vocês vão entender o porquê, do sotaque. Queridos, eu tenho sotaque. E a questão é que eu não percebo que eu tenho sotaque. Eu tenho sotaque de interior, eu puxo R. Só que eu só vou perceber que eu tenho isso quando eu vou me ouvir lá na minha casa. Ou quando eu ouço os áudios que eu mando para a turma aí, eu vejo que realmente eu puxo R. Eu moro no interior, sempre morei. Eu vim de Paranapanema, interior do interior. Paranapanema tem 19 mil habitantes. Bom, se bem que eu mudei para cá, também estou no interior. Mas, olha, e eu tenho certeza que as pessoas que não têm sotaque é porque vieram de outra cidade para cá, porque senão tem também. É ou não é? Mas o que eu quero colocar aqui
É porque a gente não percebe. A gente não percebe isso. A gente não percebe o sotaque. É ou não é? A gente só vai perceber quando a gente se ouve. Quando eu me ouço é que eu percebo. E essa é a questão. O problema é que ninguém enxerga, muitas vezes ninguém enxerga a forma com que vê. É por isso que nós precisamos prestar atenção nas respostas. Nós não conseguimos nos enxergar ou enxergar as nossas perspectivas de vida. Porque quando nós aprendemos a respeito do que é uma família, de acordo com a nossa família, nós achamos que aquilo está certo. E nós não conseguimos enxergar aquilo em nós. Então, o que nós precisamos é prestar atenção nas respostas, nos feedbacks que a vida nos dá. Talvez você se ache um bom pai, mas de acordo com quem? Será que a referência que você tem de um bom pai e você se acha um bom pai é porque você se vê como um bom pai? Ou porque os seus filhos falam que você é um bom pai? Se você quiser saber se você é um bom pai, pergunte para o seu filho. Se você quer saber se você é uma boa mãe, pergunte para a sua filha. Se você quer saber se você é um bom marido, pergunte para a sua esposa. E assim sucessivamente. Se você quer saber se você é um bom gestor, não, porque eu sou um bom empresário. Tá, mas você fala isso porque você está declarando que você é um bom empresário ou porque os resultados da sua empresa mostram isso? Vocês estão compreendendo o que Paulo está falando para nós? Olha, preste atenção à forma com que você está vivendo. Preste atenção ao modo com que você vive. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa aprender a analisar a vida e dar atenção ao seu modo de viver. Um exemplo disso eu acredito que, quem aqui já fez alguma prova, seja vestibular, seja concurso? Quem já fez? Levanta a mão aí, ó. Vou chutar, uns 80% já fez. Enem, né? E quem não fez, é assim que funciona. Você recebe a sua prova e junto com a sua prova tem uma folha de resposta, certo? E você vai colocando na sua folha de resposta aquilo que você acha que é certo. A primeira é A. Eu achei que é A. A segunda é B, a terceira é E, enfim, você vai respondendo e vai marcando na sua folha de resposta. E o que vai para quem está aplicando a prova é a folha de resposta. E como você sabe se aquilo está correto ou não? Você compara com o gabarito. Amém? E quando você compara a sua folha de resposta com o gabarito, é onde você vai entender a resposta, as questões que você acertou ou que você errou. É isso que Paulo está falando para nós. Preste atenção. Talvez existem áreas da sua vida que você acha que você está certo, mas quando você compara com a vontade de Deus que está expressa na palavra, você vai ver que você está indo contrário. Vocês entenderam? Não, eu respondi aqui, a primeira é A. Mas a palavra do Senhor fala que é B, então eu preciso mudar. Senhor, me muda, me transforma. A segunda eu coloquei E. E o gabarito está falando que é E. Você acertou? Persevera, persiste, continua. Amém? Paulo está falando, olha, preste atenção à forma com que você está vivendo. A forma com que você está vivendo está de acordo com a palavra, com a vontade de Deus? Se estiver, persiste. Se não, muda. Se não, dá um jeito, pede ajuda para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo, queridos? E olha só. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Quem não presta atenção no seu próprio modo de viver, acha que a palavra é sempre para o outro. É ou não é? Vou repetir.
Quem não presta atenção no seu próprio modo de viver, acha que a palavra é sempre para o outro. Porque se você não faz a sua autoanálise, de que adianta eu estar aqui ministrando a palavra? De que adianta o pastor estar aqui pregando a palavra, entregando a palavra do Senhor, o Senhor querendo falar, se você não faz uma autoanálise e você não vê que você precisa mudar? Não adianta de nada. A pessoa vai achar sempre que é para o vizinho. É ou não é? Amém, queridos? Segunda pergunta que o texto nos propõe é: como ter ousadia ou atenção para não deixar as oportunidades escaparem? Como ter ousadia ou atenção para não deixar as oportunidades escaparem? Nós vamos nos aprofundar nessa questão na mensagem da quarta semana, mas eu quero dar um spoiler aqui. Nem toda oportunidade espera. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra e a vontade de Deus para que nós estejamos prontos para tomar decisões. Queridos, na agricultura, se o produtor rural perder o tempo de comercialização do seu produto, ele pode colocar em risco toda a sua safra, tudo aquilo que ele já fez. Nós estamos aqui, a nossa região, uma região agrícola. Então eu estou falando que é algo que eu acredito que algumas pessoas podem vivenciar isso. Um produtor agrícola, ele pode ter comprado a melhor semente. Ele pode ter comprado o melhor adubo. Pode ter preparado a terra da melhor maneira possível. Mas se ele perder o tempo, se ele perder o time na hora da venda, ele pode comprometer tudo aquilo que ele já fez. A melhor semente que ele comprou, o melhor adubo que ele colocou, ele preparou a terra da melhor maneira possível, ele colheu um monte de soja, recorde de produção. Mas na hora da venda, se ele não tomar a decisão certa, ele compromete tudo que ele fez. Então, o que Paulo está falando para nós é justamente isso: preste atenção. As oportunidades, elas passam. Você tem que estar preparado. Então, o produtor, ele tem que estar preparado, ele tem que estar antenado, ele tem que fazer análise, ele tem que analisar como que vai estar o clima, ele tem que analisar como que está, mundialmente falando, como que está a Bolsa de Chicago. Como que está o dólar, se o dólar está oscilando ou não, se o clima, como que está, para quê? Para que ele consiga vender o seu produto na melhor hora, com o melhor preço. Então o produtor tem que se preparar até para isso. E você acha que nós como cristãos, que queremos compreender a vontade, nós queremos entender a vontade de Deus, nós não precisamos nos preparar? Não! Nós precisamos estar preparados para tomar decisões. Amém? Glória a Deus. Olha só. Por falta de posicionamento, olha só, queridos jovens, por falta de posicionamento, a sua varoa pode estar indo embora, então se prepara. Se prepara. Por falta de posicionamento, de tomar decisão, o seu varão pode estar indo embora, varoa. Terceira pergunta. Tenho usado a inteligência que Deus me deu para compreender a vontade dele, ou acredito que isso é um processo místico? Meu Deus. Nós precisamos entender que Deus nos deu uma inteligência e uma forma de se revelar a nós, que é a palavra. Utilizar a Bíblia como a base sobre a sua vontade, aliado à sua inteligência, né? Isso te leva à clareza para tomar decisões. Então, realmente você tem usado a inteligência para tomar decisões? No que diz respeito a Deus? Ou você acha que tudo é um processo místico? Imagina comigo. Meu Deus. Imagina só, eu quero que você imagine 3 situações, 3 pessoas. Desse lado aqui está
uma família que está querendo trocar de carro. E está querendo trocar de carro e a pessoa está lá, já está com um carrinho, não é do ano, mas está servindo e tal, mas, não, senhor, eu quero trocar de carro, eu quero um carro mais novo, eu quero um carro com um ar-condicionado melhor, esse aqui não está gelando muito bem e tal, e eu quero trocar de carro. Tá. Desse lado aqui, tem um irmão que juntou um dinheirinho a sua vida inteira. Ali, juntou o seu dinheirinho, né, com o suor do seu trabalho, só que daí veio um amigo, um conhecido, e falou assim, olha, eu fiquei sabendo do negócio, estou num negócio bom aí, colocaram eu lá em cima, e agora, viu, vamos comigo nessa empresa aqui, ó, tenho certeza, pega o seu dinheiro, vamos investir nela, que daí eu ajudo você a colocar uma outra pessoa aqui. Ó, esse negócio é bom. Falou, mas não é, enfim. Aqui está uma outra pessoa que, não, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho e eu não sei mais o que fazer, está todo mundo me perseguindo e tal. Mas o que você está querendo? Eu estou querendo largar do meu emprego porque eu não aguento mais. Só que a questão é que essa pessoa acha que, não, eu sou uma boa empregada, eu sou uma excelente funcionária na visão dela. Né? Não fez aquela outra, a sua autoanálise lá, né? Então, ela é boa aos olhos dela, não aos olhos do patrão, né? Mas, enfim, não, estão me perseguindo, eu sou uma excelente funcionária, ninguém me dá espaço e tudo mais, estou querendo largar. Mas você tem planejamento? Não, não tenho, eu quero só uma palavra. Todos esses três querem uma palavra da parte de Deus. Se o Senhor me falar, eu vou no culto. Os três, eu vou no culto. Se o Senhor falar comigo, eu vou trocar de carro. Se o Senhor falar comigo, eu vou investir naquela empresa. Se o Senhor falar comigo, eu vou largar aquele emprego e vou pegar outro. Eu tenho certeza que o Senhor vai me preparar. E vem para o culto. Chega aqui no culto, o pastor está pregando Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Meu Deus. Josué 1:9, querido, para pessoas místicas, é um cheque em branco assinado por Deus para fazer o que quer. É ou não é? Chega aqui, seja forte e corajoso. Deus falou comigo, vou trocar de carro. Amanhã, eu sei que tem um irmão que é gerente aqui numa loja e saindo daqui, eu vou lá e vou assumir uma Bíblia de prestação. Mas eu vou. Por quê? Porque Deus falou comigo. Aqui é a mesma coisa. Amanhã eu vou investir tudo o meu dinheiro, o meu suor naquela empresa. Aquele meu amigo falou que é bom. Ele não ia mentir para mim. Ele não ia me colocar numa saída. E outra, Deus falou, seja corajoso, seja forte. E aqui também. Eu vou largar o meu emprego. Porque Deus falou, seja forte. E eu vou tomar essa decisão, seja corajoso. Amanhã mesmo eu vou levar minha carta de demissão para o meu chefe. E todos dão até testemunho disso. E daí chega lá, fala, mas o que aconteceu? Mas você já tem o planejamento para você sair do seu emprego? Não, o Senhor é o meu planejamento. Queridos, quando alguém faz isso com a palavra, ele não está querendo entender a vontade de Deus. Ele só está jogando com a palavra do Senhor de uma decisão que no seu inconsciente ele já tomou. Mas ele só quer um aval. E ele pega uma parte isolada da palavra para dar esse aval de uma decisão que já foi tomada lá atrás. E isso, sabe o que isso acontece? Se você faz isso, você trata a palavra do Senhor como o seu horóscopo, como o seu tarô. Você pesquisa na palavra, pega trechos isolados da palavra para tirar uma resposta que na verdade você já tem, você só quer que alguém avalie aquilo. Isso é muito grave. Amém? Então, cuidado para não tratar a palavra como algo místico. Então, e tem outra coisa. Meu Deus, as caixinhas de promessa.
Queridos, as caixinhas de promessa não é errado. Desde que você não esteja procurando uma resposta para uma pergunta sua. Porque lá não existe não, né? Lá só tem promessa. Então, se você estiver procurando resposta na caixinha de promessa, né? Não dá. Caixinha de promessa é muito interessante. Se você busca lá, imagina só, você comprou uma caixinha de promessa e você retira de lá Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Se você se debruça nessa palavra e começa a declarar, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és, Senhor Jesus, o meu descanso, eu descansarei em Ti, porque em Ti eu habito no Senhor. Aí sim, você pega uma outra promessa, lá, 1 Pedro 2,9, porque vocês são a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as suas palavras. Então, queridos, se você se debruça nisso, se você começa a declarar isso é válido. O Senhor realmente, eu sou geração eleita, o Senhor me elegeu, o resultado para mim era a cruz, mas lá naquela cruz do Calvário o Senhor me salvou e hoje eu sou essa nação santa, hoje eu sou sacerdócio real do Senhor, eu fui retirado das trevas, o Senhor me trouxe para a tua luz. Isso é válido, mas procurar respostas para as suas perguntas numa caixinha de promessa, não. É tratar de algo místico a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se você quer conhecer a vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor também exige usar inteligência que Deus te deu. Amém? Quarta pergunta. Minha relação com Deus conseguiu desorganizar o mal organizado em mim? Eu vou repetir. A minha relação com Deus conseguiu desorganizar o mal organizado em mim? Queridos, todos nós recebemos um legado. E todos nós recebemos um legado, seja de fé, um legado a respeito de espiritualidade, de como criar filhos, de como se relacionar. E alguns desses legados são bons, outros são ruins. Mas todos são como estruturas e que estão organizadas dentro de nós. É como eu falei, né? Imagina só, você tem acesso a um pai, e um pai que achava que amar a família era só trazer dinheiro para casa. E o que você tem de acesso, o que você aprendeu, é que aquele pai, ele nunca demonstrou nenhum tipo de afeto, porque aquilo que ele tinha aquilo que ele achava que era certo, era só trazer o dinheiro para casa. Nunca se divertia, nunca levava a sua mãe para jantar fora no aniversário, nunca pegava você para levar no parquinho. Ou talvez você teve uma mãe controladora demais. E essa mãe controladora, era ela que tomava as decisões com um pulso firme, e seu pai começou a se acuar, e você cresceu vendo aquilo, e agora você está num relacionamento que já não deu certo, porque a pessoa que chegou já percebeu isso e tal, e você está com dificuldade para encontrar um relacionamento, porque existe uma estrutura que está organizada dentro de você, porque foi aquilo que você teve acesso. Esse mal está estruturado dentro de você. A questão é que Paulo traz essa analogia do álcool, da embriaguez. O álcool quebra estruturas boas. Queridos, quem tem filho pequeno aqui? Eu quero que você responda, mesmo quem não tem filho, mas responda para mim. Você deixaria o seu filho, a sua filha, pequena, num ambiente sozinha, com um homem que está embriagado? Por quê? Porque o álcool quebra
estruturas morais dentro do ser humano. Não que todo homem embriagado vai fazer mal para uma pessoa, para um filho, mas é prudente não arriscar, não é? Uma outra coisa, você chamou um Uber, quando o Uber chegou, aquele Uber 5 estrelas, só tem avaliação positiva, só que na sua vez, esse Uber chegou embriagado. Você entra no carro? Realmente você tem coragem de entrar no carro com um motorista que está totalmente embriagado? Não tem. Por quê? Porque a embriaguez, ele quebra estruturas morais. Quem está bêbado não sabe, não consegue dirigir, não tem noção de espaço, não tem, por isso que acontecem muito os acidentes, porque eles estão sob efeito do álcool. Então o que Paulo está falando aqui é justamente isso, que o álcool quebra estruturas boas, mas Paulo está falando que sejam cheios do Espírito e mudem o seu jeito de viver. Deixe que o Espírito Santo molde você. Paulo está falando, não se embriague com vinho, mas sejam cheios do Espírito. O Espírito Santo quebra estruturas más. O Espírito Santo quebra essa estrutura que você traz da sua infância, aquela pessoa amarga que você foi um dia. O Espírito Santo pode transformar a sua vida. Amém? Se você teve experiências más, no decorrer da sua vida, o Espírito Santo pode transformar aquilo, pode quebrar essas estruturas más e transformar a sua vida. Amém, queridos? Deixe o Espírito Santo moldar você. Se foram legados ruins que foram deixados para você, deixe o Espírito Santo transformar. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo fala que existem fortalezas, existem estruturas na nossa mente que nos impedem de conhecer a Deus. Olha só. Paulo está falando que existem estruturas formadas dentro de nós que nos impedem de conhecer a Deus. E a questão é que, se nós queremos entender a vontade de Deus, é imprescindível que nós conheçamos a Ele. Para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E se nós só conheceremos a Deus se nós mudarmos a nossa mente. É o que Paulo está falando. Amém? Deixe o Espírito Santo moldar você. E a última questão. A minha relação com a comunidade é pensada como parte da minha relação com Deus e a sua vontade? A minha relação com a comunidade é pensada como parte da minha relação com Deus e com a sua vontade? Imaginem só. Uma pessoa que está afastada. Imagina que você encontra uma pessoa que está afastada da igreja. E você começa a conversar. Ô querido, faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo que eu não te vejo lá no culto. Faz tempo que você não vai na célula. Estou sentindo a sua falta. Verdade, faz um tempo que eu não vou mais lá e tal. Faz quanto tempo que você está afastado? Não, peraí. Eu não estou indo, mas não estou afastado. Eu posso não estar indo no culto, posso não estar indo na célula, mas eu oro lá em casa, eu tenho comunhão com Deus. Vocês já ouviram? Mais ou menos parecido com isso? A questão é que uma pessoa que dá uma resposta dessa, ela não compreendeu que a forma que ela vive o particular dela com Deus tem que se encontrar quando ela vive em comunidade.
Viver em comunidade é isso. Nós precisamos ter essa noção da importância de nós vivermos em comunidade. Olha só. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos muitos não, mas alguns homens que tiveram sonhos e interpretaram sonhos. José teve sonhos e interpretou sonhos, não é? Daniel teve sonhos e também interpretou. Daniel era um intérprete de sonhos. A questão é que, no momento em que Daniel teve o seu próprio sonho, ele não conseguiu interpretar. Ele precisou de ajuda. E ele pediu ajuda. E o anjo o ajudou a interpretar o sonho que ele teve. E o que nós aprendemos com isso, queridos? É que o dom que o Senhor me deu é para servir você. E aquilo que eu preciso é o dom que o Senhor deu para você. É aquilo que eu preciso. Nós precisamos compreender essa beleza de viver em comunidade. Eu preciso de você. Você precisa, às vezes você precisa de mim, e é isso, viver em comunidade é isso. O dom que está em mim é para te servir. E o dom que Deus derramou sobre você é para servir o seu irmão. Essa é a beleza de viver em comunidade. Até porque se Deus derramasse sobre uma pessoa muitos dons, ela iria se isolar. É ou não é? E nós não fomos feitos para viver isolados. O Senhor nos fez para vivermos em comunidade. O Senhor nos disse, o pão é de quem? É meu? O pão é nosso. O Pai é meu. Não, o Pai é nosso. Está vendo? Vocês conseguem enxergar Deus na comunidade? Deus no seu irmão? Então, a minha relação com Deus, ela está diretamente ligada com a forma que eu vivo em comunidade. Amém? Glória a Deus. E diante disso, nós tiramos 3 bases para nós continuarmos com a nossa série de mensagens. A primeira base é comunidade da fé. A nossa relação com a comunidade da fé e a nossa compreensão de como temos respostas para os nossos irmãos e nossos irmãos têm respostas para nós, vai nos ajudar na compreensão da vontade de Deus. Não existe compreensão clara da vontade de Deus para quem vive de forma isolada. Não existe compreensão clara de Deus para quem vive de forma isolada. Sabe um exemplo disso? Talvez você algum dia se encontrou diante de um problema que você achava que não tinha solução. Mas alguém chegou de fora e conseguiu mudar a sua visão. Conseguiu, através de um conselho, conseguiu que você enxergasse que aquele problema não era tão grande assim. Essa é a beleza de viver em comunidade. É que às vezes um conselho pode mudar a forma com que você está enxergando determinadas situações. Amém? A segunda base é, nós precisamos ter uma mente renovada. Precisamos deixar Deus mudar nosso jeito de pensar. Uma mente transformada é a única forma de assimilar a vontade de Deus. Romanos 12, 1-2, Paulo diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mude a sua mente. Mude a sua mente. Aumente
a sua base de conhecimento a respeito das Escrituras. Quando alguém está estudando matemática, por exemplo, ninguém consegue resolver uma tabuada se não sabe contar, se não sabe os números. E ninguém consegue resolver uma equação de segundo grau se não sabe tabuada. Então, se você quer aprofundar na matemática, se aprofunde em conhecimento, aumente a sua base. Amém? Se você quer fazer um intercâmbio, ir lá para os Estados Unidos, e você está ainda no verbo to be, você precisa aumentar a sua base de conhecimento, porque você precisa de mais. Com Deus é a mesma coisa. Você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aumente a sua base de conhecimento a respeito do Senhor e da sua palavra. Mude a sua mente. Amém? E por fim, a inteligência a serviço da fé. Deus não quer que deixemos a inteligência de fora do processo de decisão de como agradá-lo. Se você tiver interesse genuíno pela vontade de Deus, você vai ter interesse genuíno pelas Escrituras. E aqui eu encerro com uma analogia, com uma história. Existiu um homem que procurou a sua vida inteira uma forma de agradar a Deus. E esse homem era um confeiteiro e que procurou a sua vida inteira estudar os seus melhores bolos, e um dos seus melhores bolos que todos mais gostavam era o seu bolo de chocolate. E ele procurou a sua vida inteira aperfeiçoar o seu bolo de chocolate, para que quando chegasse o dia que ele estivesse lá com Deus, ele ia apresentar o melhor bolo de chocolate para Deus. E ele foi pesquisar, e ele foi atrás dos melhores ingredientes, e fez o melhor bolo de chocolate, chocolate belga, chocolate suíço, os melhores. E ele foi entregar ao Senhor. Quando ele chegou lá, estava com o Senhor, estava com Deus. Senhor, olha, esse aqui é aquilo que eu dediquei a minha vida inteira. É o meu melhor bolo. É fruto de uma vida inteira de dedicação. E é para o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e disse, olha, eu aceito esse seu bolo de chocolate. Mas ao invés de você ter passado a sua vida inteira pesquisando qual o melhor chocolate que eu iria aceitar, se você tivesse pesquisado no meu livro, você ia encontrar que o meu bolo preferido era fubá, porque eu gosto de comer com um cafezinho. Você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Busque nas Escrituras. Lá nas Escrituras nós vamos compreender tudo aquilo que nós precisamos. Você quer entender qual é a vontade de Deus? Procure entendê-lo. Você quer saber qual é a minha vontade? Procure me conhecer melhor. Eu gosto de uma parmegiana, meu irmão. Fica a dica. Se você quer conhecer melhor a sua esposa, se você quer saber quais são os desejos da sua esposa, conheça melhor ela. Você quer descobrir quais são os desejos do seu esposo? Conheça melhor a ele. Se você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, conheça a ele. Amém? Você recebe essa palavra, meu querido? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Queridos, eu quero que você coloque as mãos no seu coração agora. E diante dessa palavra, eu quero que você seja muito sincero com o Senhor nesse momento. Nós falamos de muitas coisas hoje aqui, mas a principal delas eu tenho certeza que você não quer errar o caminho,
que você quer descobrir uma forma de agradar a Deus. E para isso, talvez seja necessário algumas mudanças acontecer na sua vida. Talvez seja necessário alguma transformação em áreas que nós falamos hoje aqui. Talvez sejam estruturas, mas que estão enraizadas aí dentro de você, que o Espírito Santo precisa agir e precisa desorganizar e precisa transformar. Talvez seja a sua perspectiva de como você se vê que precisa ser ajustado. Mas eu quero que você seja muito sincero com o Senhor nessa noite. Eu quero que você fale com o Senhor nessa noite. Eu quero que o Senhor, que você peça a Ele, que fale ao seu coração: Senhor, o que eu preciso fazer? Quais áreas eu preciso mudar? Para que eu tenha clareza de qual é a tua vontade para a minha vida. Senhor, o que eu preciso mudar? Em nome de Jesus, seja sincero com o Senhor e faça a sua oração nessa noite. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, é tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Glória a Deus. Senhor, Pai, nós estamos nessa noite aqui e nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, e Pai, que a Tua palavra faça sentido para cada um de nós que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Talvez estejam aqui pessoas que ainda não compreendem, ó Pai, a necessidade, ó Deus, que elas precisam, ó Pai, do seu irmão. Elas ainda não compreenderam
a beleza que existe em viver em comunidade, em viver igreja. Talvez aquilo que ela aprendeu seja só o individual, Senhor, mas que nessa noite o Senhor possa tocar, ó Pai, em nome de Jesus, e transformar essa área, em nome de Jesus, ó Pai, e ela compreenda a beleza que há em viver em comunidade. Que realmente, ó Deus, nós possamos sair dessa noite aqui, Jesus, com a clareza que existem áreas que nós precisamos mudar, para que nós possamos compreender a vontade do Senhor para nós. Existem estruturas más que precisam serem quebradas. E eu peço que o Teu Santo Espírito haja e transforme vidas nessa noite aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Projetos que estão parados. Porque, Senhor, projetos que estão parados, porque muitas vezes estão pessoas que acham que existem problemas muito grandes para resolver, ó Pai, e esses projetos ainda estão parados, mas em nome de Jesus, usa um irmão para mudar a visão, tirar o foco, em nome de Jesus, do problema e colocar o foco naquele que é o resolvedor dos problemas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nos molde. Faça, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça, Senhor Jesus, ó Pai, uma mudança na nossa vida em nome de Jesus. E que nós possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós, quando o Teu Espírito mudar a nossa mente, a forma com que nós enxergamos, ó Pai, o Senhor, a forma com que nós nos enxergamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar os líderes aqui à frente, e eu quero dar oportunidade para você. Quero dar oportunidade para você que talvez fez sentido essa palavra na sua vida. Talvez você precise de ajuda. E os líderes estão aqui para te ajudar. Talvez Deus falou com você, mas ainda não te deu clareza no que fazer. Os líderes estão aqui para te ajudar. Então, se há algo que você precisa, não se acanhe, vem aqui, peça ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, para servir você. São mãos que estão aqui estendidas para te servir, para servir a comunidade de Cristo. Amém? Glória a Deus. Que amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, o seu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um nesta noite aqui, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana excelente, em nome de Jesus. Amém?